Fala galera, aqui é Viver de Dividendos. Hoje é dia 21 de julho de 2019. Nós estamos falando aqui da Alemanha. O vídeo de hoje é mais um vídeo da série Meu Próprio Negócio. É uma série no qual a gente tenta trazer um pouco do dia a dia da nossa vida de empreendedor. Esse vídeo é uma continuação do vídeo de RH. Nós fizemos um vídeo número 29. Esse vídeo é uma continuação, apesar do número estar 31, é porque no meio do caminho teve o vídeo número 30, que também é da série de empreendedores, né? Mas a gente está falando no vídeo 30 sobre trazendo algumas experiências de empreendedores e adolescentes lá nos Estados Unidos, falando um pouco de como que é a mentalidade americana, como eles incentivam o empreendedorismo e como aqui no Brasil a gente desincentiva o empreendedorismo nas crianças, né? É um vídeo bem interessante, se vocês puderem dar uma olhada, tiverem interesse nessa área, vale a pena assistir. Talvez você esteja chegando aqui pela primeira vez, vendo essa máscara aí, esteja com medo, né? Não fique com medo, a máscara não vai te pegar. Eu tenho que usar a máscara porque eu publico informações financeiras minhas. A gente tem um blog chamado viverdidividendos.org. O blog a gente fala sobre, ensina brasileiros a investir no mercado americano aí, direto do Brasil. Além disso, a gente dá umas atualizações ali na nossa vida e financeira, né? Então a gente traz ali, a gente entende que a questão dos aportes é muito importante, então a gente traz os nossos gastos e as nossas receitas. E como o Brasil é um país muito seguro, né, para ser irônico, a gente acaba tendo que usar essa máscara para se proteger um pouco, né? Não evita 100%, mas inibe. Além disso, falar um pouco sobre a série, né? Para quem não conhece, a ideia da série é falar um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa empresa. A gente tem uma software house, uma empresa que desenvolve software para o pequeno varejo, e a gente vai aqui através dessa série trazendo aí, né, os desafios que nós temos na empresa para enfrentar e os planos futuros, né, que a gente vai traçando e tal. Então, contando um pouco ali do dia a dia, de como que é empreender no Brasil, principalmente pra gente que tá trabalhando remoto, né? A gente tá aqui na Alemanha tocando negócio aí do Brasil. Eu não parei de tocar o negócio. O vídeo de hoje ele é uma continuação do vídeo RH1. O RH1 a gente tinha falado sobre, só relembrando alguns pontos, né? Sobre o quão tarde a gente percebeu que o RH era uma coisa importante pro nosso negócio, né? Principalmente o nosso tipo de negócio, que é muito difícil da gente conseguir treinar um funcionário, demora muito tempo. O cara às vezes leva 8, 9 meses para poder, às vezes até um ano para poder começar a ficar bom, né? Começar a jogar no time titular ali, né? Vamos dizer. E isso é muito tempo, né? É muito investimento numa pessoa para você poder negligenciar essa questão. Então a gente começou a identificar que precisávamos de dar mais atenção para essa questão do RH. E aí eu falo de algumas medidas que a gente fez. Dentre elas, mudamos ali a forma de contratação. Geralmente aí as empresas deixam a contratação a cargo do dono, né? O dono fica responsável por contratar. A primeira mudança que a gente fez foi tirar essa responsabilidade do dono, passar para o gerente. Isso já deu um ganho gigantesco ali na contratação a nível de qualidade, porque o gerente conseguia identificar melhor aquelas peças que ele precisava para a equipe dele. Mas aí a gente resolveu dar um passo além, né? O que aconteceu? A gente começou a perder muito tempo com esse processo de seleção, recrutamento, etc e tal. Então a gente pensou assim, já que a gente está perdendo muito tempo e não estamos conseguindo fazer da maneira melhor, né, que deveria ser feito, vamos terceirizar. E aí começamos a buscar uma empresa terceira para poder fazer esse processo. E aí foi um completo fracasso. No começo a gente contratou uma empresa que indicou uns funcionários que não tinham absolutamente nada a ver com o nosso perfil. Não deu muito certo, e aí a gente tentou uma outra empresa, que é o que a gente vai falar nesse vídeo, que é uma outra empresa de RH que a gente buscou, e eu vou mostrar os problemas que a gente enfrentou com ela lá e por que não deu certo. O que aconteceu? A primeira empresa que eu fui era muito pequena, era uma empresa de RH muito pequenininha. Aí eu procurei um cliente meu e troquei uma ideia com ele, falei, cara, eu sei que você tem bastante funcionário aí e tal, e você vira e mexe, contrata pessoal, você tem alguma dica aí pra mim, alguma coisa que você possa me ajudar? É importante, né, a gente ter um amigo empreendedor para poder trocar uma ideia, a gente aprende muito com o pessoal. É por isso que eu faço esse vídeo aqui, nesses vídeos, né, da série, né,
Porque eu sei que tem muitas vezes que tem muita gente que já empreende, mas às vezes precisa de ter um cara ali para trocar ideia. Às vezes o cara, principalmente o cara que tá querendo começar a empreender, né? Ele não tá no universo do empreendimento, então às vezes ele não conhece outros empreendedores. Aí fica difícil para ele, pô, será que minha ideia é válida, não é? Eu até publico aqui o meu WhatsApp aqui no blog e muita gente me manda mensagem lá acerca de empreendedorismo. O pessoal fala dos negócios deles, como é que eles estão tocando, as dificuldades, os problemas. Eu acho maneiro, eu gosto de falar desse assunto. Então a gente sempre vai conversando sobre esses pontos aí. Tem vários leitores que me mandam mensagem nesse sentido. E fica aberto aí, se você quiser falar sobre isso, a gente pode ir batendo papo. Porque realmente é difícil achar, ainda mais hoje em dia, né, que todo mundo, cada um fechado no seu quadrado, é difícil a gente achar alguém que queira compartilhar ideia e trocar ideia acerca de empreendedorismo. Mas eu fui nesse meu colega, troquei uma ideia com ele, ele me indicou essa empresa. Ele falou, cara, essa empresa é muito boa, é uma empresa da capital, essa moça atende aí uma empresa gigante aqui na nossa região, que é de lá da capital também, e ela tem bastante know-how, e se apresenta muito bem, etc e tal. E aí eu falei, pô, beleza, vamos entrar em contato com essa. Aí dei o contato na mão do Joffrey. Joffrey foi comigo, acho. Não me lembro. Dei o contato na mão do Joffrey. Falei, Joffrey, resolve isso aí pra mim. Aí o Joffrey esquematizou, a moça foi lá na nossa empresa. Meu amigo, a mulher, assim, a nível de venda, se você tivesse que dar, tipo, nota 10, eu daria 9 de 10 pra ela, entendeu? O mestre também ficou doido, porque, tipo, o mestre falou assim, cara, eu fui pra essa reunião aí pra mim poder raquetar o negócio, eu não ia gastar dinheiro com isso. Só que a mulher vende muito bem, a mulher é uma ótima vendedora, ela me convenceu realmente. Eu acho que a gente precisa de fazer esse investimento aí. E realmente a mulher era muito boa pra vender. A mulher sentou lá na mesa, tava eu, o mestre, o Joffrey, como eu tinha entrado em contato com ela, ele participou também. Ela apresentou lá e a primeira coisa que ela falou é que ela precisava de primeiro entender o nosso case, né? Entender como a nossa empresa funciona, o que a gente faz, onde que estão os maiores problemas. E aí, meu amigo, aquilo ali explodiu minha cabeça, porque a mulher falou exatamente o que eu queria. Provavelmente eu já devia ter soltado isso no começo da reunião para ela e ela só aproveitou o gancho e foi naquilo que eu queria. E aí, porque foi exatamente esse o problema que a gente teve na outra empresa. A outra empresa já logo tentou querer chegar resolvendo e acabou que não deu muito certo. Essa não, ela falou, vamos entender primeiro o que vocês são para mim depois resolver. E aí depois veio a fatura, né, meu amigo? Porque esse processo de entender não sai de graça, né? Sai bem caro. Mas enfim, eu já tinha passado uma experiência ruim com isso. Eu falei, beleza, vamos pagar. E ela arregaçou com a gente. Ela falou que não, a gente tem que colocar uma psicóloga aqui para conversar com seus funcionários e vai gastar pela equipe que você tem. Vai ter que ser uns 4 dias mais ou menos. 4 dias para conversar com todo mundo. Então a gente marca 2 dias numa semana e 2 dias na outra semana. Aí eu falei, tá bom, né? Aí, pô, imagina o custo disso, né? Ter que vir uma psicóloga lá da capital pra nossa cidade interior, pagar hospedagem pra mulher, mais o custo da hora dela lá, né? Ela ia ficar lá o período inteiro lá, né? Fazendo entrevista com os funcionários e tal. Então foi um projeto bem caro pra gente, né? Mas, enfim, a gente queria melhorar, nós estávamos querendo melhorar essa questão nossa do RH, a gente concordou em pagar, né? A gente não consegue executar, a primeira coisa que você pensa é vamos terceirizar, né? Então terceirizamos. Então, e aí, pá, beleza. Nessa reunião, tinha um carinha junto com ela. E aí que começou os problemas, meu amigo. Esse cara, diz ela que ele não era da empresa dela, mas ele era parceiro dela ali na cidade. Que ele ia acompanhar o processo todo. E aí o cara começou a ir muito na nossa empresa. Eu tô assim, pô, nessas 2 semanas de entrevista, né? O cara foi bem mais do que as meninas, do que as psicólogas, né? Eu tô assim, pô, esse cara tá vindo direto aqui, não faz sentido, né? As coisas não ligavam pra mim, né? E ele ficou responsável em conversar com os donos. Ele ia conversar com o mestre e ia conversar comigo, separadamente, né? O que um falasse, o outro não ia ouvir. Então, assim, ele conversou primeiro com o André, e eu não fiquei sabendo de nada com o que ele falou, óbvio, né?
Mas quando ele veio conversar comigo, eu comecei a entender o que ele realmente queria, né? Qual era o propósito dele. O que acontece? Ele começou com um papinho muito de... E aqui antes de eu comentar o que ele falou, eu vou abrir um parênteses aqui, porque às vezes da forma com que eu me comunico pode soar um pouco estranho. Eu sei que tem alguns consultores que me seguem aqui, né? Então, assim, não quer dizer que eu acho que esse serviço de consultoria é uma coisa que não funciona. Não é isso, tá, gente? É que as experiências que eu tive, e aí estou falando experiências minhas, pessoais, e experiências que eu vi em clientes, porque eu atendia muito cliente, ia no cliente, então tem muito cliente que às vezes contrata esses consultores para poder ajudar no negócio deles. E eu sempre falei que a culpa não é nem do consultor em si, porque o cara tá com uma missão impossível. Porque geralmente esses problemas que o cara quando chega, contrata o consultor, o problema não é... O cara que está contratando, ele acha que o consultor vai fazer alguma mágica e resolver a empresa dele. Só que a maioria desses problemas tá no próprio cara, entendeu? Não tem como o consultor falar, você tem que sair da sua empresa e colocar outra pessoa aqui para administrar, entendeu? Não tem como. Então, tipo assim, o consultor fica também numa situação de, tipo, uma situação impossível dele resolver. Mas, de modo geral, o que eu acompanhei ao longo da minha vida foi... Consultoria nunca deu certo em nenhum cliente, entendeu? O cara ficava lá meses lá, gastava-se um dinheiro gigantesco com esse consultor e, no final, o resultado era zero. Essas são as minhas experiências. Eu não estou dizendo que não funciona. O simples fato de eu não ter tido experiências boas, e não foi uma nem duas, não quer dizer que a coisa não funcione, tá? Só deixar claro para vocês. Mas, enfim, esse camarada resolveu me entrevistar. E aí, durante a entrevista, ele começou a soltar algumas coisas a nível de querer entregar uma consultoria pra gente. Ele não queria... Eu tinha contratado eles para resolver o problema do RH. O meu foco era o RH. Eu não queria saber de mais nada. Tipo, meu amigo, faz o que eu te contratei para resolver aquela parada. Se você resolvesse o RH, aí, tipo, você teria um bom crédito comigo para poder, vamos dizer assim, ir para um próximo estágio se você quisesse. Mas quiseram colocar a carroça na frente dos bois, né? E aí o cara chegou e começou na reunião a falar, tipo, que não tinha... Ele tava falando as paradas que não tinha nada a ver com o RH. Falar que a empresa tinha vários problemas, que precisava de mudar, que os funcionários ali entravam na empresa e não sabiam qual era a missão da empresa, que a gente tinha que colocar uma plaquinha lá na entrada da empresa com a missão da empresa, tinha que criar um organograma de funcionalidades para todo funcionário saber quem que é o que não sei o que. E aí eu só ouvindo aquilo, eu peguei, chegou um momento, eu falei com ele, cara, peraí, faz o seguinte, eu não quero consultoria, cara, eu não contratei vocês para vocês virem aqui fazer consultoria acerca de outros problemas que você acredita que a gente possa vir a ter. E aí começamos a bater boca ali no bom sentido, né, não sem se exaltar, mas começamos a bater, confrontar ideias nesse sentido. Ele querendo justificar que a gente precisava e eu querendo mostrar para ele que não havia necessidade, não era esse o nosso objetivo. Até que eu tenho uma peculiaridade que é um pouco difícil. Eu sou um cara que eu sou muito direto. Então, se você chega para mim e fala uma parada e eu vi que você falou besteira, eu já logo te quieto de cara. Eu falo, cara, você tá falando merda, para de falar merda. E a parada não é assim que funciona e pronto, acabou. E explico pro cara como é que tem que ser. E pro cara me convencer, o cara tem que usar raciocínio lógico. Não adianta o cara vir com uma lógica fraca que ele não me convence, entendeu? Tipo assim, eu não sou inflexível, não. Vira e mexe meus funcionários, muda a minha ideia, mas o cara tem que ter uma boa lógica e me mostrar que realmente o caminho que ele quer que eu siga é o caminho correto. Porque esse cara não tinha absolutamente nada, né? Porque... enfim, aí eu peguei e falei com ele, cara, vamos lá, você quer vir aqui e dizer o que a gente precisa de arrumar na nossa empresa. Você tem alguma empresa hoje? Não tenho. Falei, como é que você não tem uma empresa e quer sentar aqui e me dizer o que eu tenho que fazer na minha empresa? Para você me dizer o que eu tenho que fazer. É a mesma coisa se eu não tivesse filho e quisesse dizer para você como educar um filho. Não existe isso, cara. Não tem como. Você tem que ter tido uma experiência antes. Não, mas eu já tive uma empresa. Falei, você já teve uma empresa? O que aconteceu com a sua empresa?
Não, não deu certo. Porque você, pô, se a sua empresa não deu certo, como é que você quer sentar aqui e vir falar? Aí você piorou mais ainda a sua situação, porque se o seu negócio não deu certo, tem grande chance de você vir aqui quebrar meu negócio junto. Então, cara, primeiro você tem que ir lá. Eu sou um cara que eu sou muito aberto, mas você tem que mostrar resultado para mim primeiro. Não adianta você chegar para mim aqui, não, eu faço e aconteço. Você tem que mostrar resultado para mim. Tem que chegar aqui, ó, eu já fiz isso. Esse aqui é o meu. Mostra a carteirada do que você já fez, entendeu? Dá a carteirada do que você já fez. É igual programador, eu contrato programador, sabe como? Eu chego pro cara e falo assim, me dá seu diploma aí pra me ver. Cadê seus projetos, cara? Me mostra isso, os projetos que você já fez de software, deixa eu ver. É isso que eu faço. O cara tem que me mostrar o resultado dele, entendeu? Então, pega coisa, você chega e me apresenta uma empresa que você quebrou, cara, não tem como. Não tem como te dar crédito nenhum. Não tem nem como a gente continuar essa conversa aqui, cara. Não dá, é impossível. Só sei que, tipo assim, eu bati boca com ele lá nesse sentido. Bati boca no bom sentido, né? Mas discutimos lá, conversamos nesse sentido. E aí, por fim, o cara sumiu, meu amigo. O mestre depois falou, caraca, o que você falou com o maluquinho? Que o cara sumiu, o cara desapareceu da empresa, nunca mais voltou. Eu falei, ué, mestre, ele queria vender consultoria pra gente, cara. Eu falei pra ele que, infelizmente, a gente já teve experiências muito ruins com consultoria e a gente não ia fazer nenhuma. E aí ele desencantou e foi embora, entendeu? Mas, assim, a experiência que a gente teve com terceirização de RH não foram muito boas. Até porque quando eu conversei com essa moça, eu tentei... Essa era a primeira etapa do nosso processo, né? A segunda etapa seria ela tentar melhorar o nosso processo de seleção, né? Esse processo que ela fez de conhecer o nosso negócio, depois ela mandou um relatório pra gente, um relatório meio sem pé, sem cabeça, porque, tipo assim, ela mandou um funcionário um dia, e no outro dia, ao invés dela mandar o mesmo funcionário, ela mandou um outro funcionário. Então, uma menina ficou com uma visão e a outra menina ficou com outra visão. E aí, às vezes, elas entrevistavam pessoas do mesmo setor, aí ficava totalmente dúbio o negócio, entendeu? Porque uma visão é um negócio subjetivo, né? Então, assim, o relatório não agregou em nada pra gente, absolutamente nada. Nada. Mas, enfim, gastamos um baita de um dinheirão, aprendemos a lição. E o que a gente queria fazer numa segunda etapa, né? Porque o nosso grande problema hoje no RH é justamente a questão de seleção. O recrutamento é de boa. Isso daí, assim, tem os seus problemas na nossa questão do recrutamento, mas dá pra gente ir levando. A gente montou um curso, a gente tem uma tutoria, o cara vai acompanhando ali. Porque é muito importante também você ter um bom recrutamento dos seus funcionários, tá? Não adianta você contratar o cara, jogar o cara lá e falar, se vira, meu amigo, entendeu? Então, tipo assim, você tem que falar pro cara, ou não, você vai ter um bom recrutamento e a gente vai treinar você direito. Pode ficar tranquilo, você tem que cumprir isso. Porque é horrível você, como funcionário, ser jogado no meio do fogo cruzado. É uma coisa você mandar um soldado pra guerra e colocar ele na frente lá pra morrer, entendeu? É sacanagem com o cara. Então, o nosso recrutamento a gente já tem um certo cuidado até demais com isso. Mas tem algumas coisas que precisam melhorar e tal. Depois, mais pra frente, a gente pode fazer um vídeo sobre recrutamento, coisa do tipo. Que as paradas que a gente implementou lá, que deram certo. Mas enfim, voltando a falar da questão da seleção, que era o nosso maior complicador, né? Porque o que acontece? Você, às vezes, contrata um funcionário e você descobre que aquele cara não vai dar certo 3 meses depois, 4 meses depois. Olha o prejuízo para a empresa, é gigantesco, principalmente para a gente. Então eu sempre falo com os gerentes, né? É uma coisa que eu martelei muito com eles para eles irem mudando essa mentalidade, né? Isso não tem jeito, o cara tem que ir mudando aos poucos, ele tem que ir vendo na experiência, né? Que não tem como ele fazer de outra forma a não ser assim. Eu falo com eles o seguinte, cara, se você viu que o funcionário não vai dar certo, não fica tentando, não fica dando segunda chance, terceira chance. Raqueta o cara logo, tira ele logo da jogada e arruma outra pessoa. Porque às vezes a gente se engana, eu falei com ele. Às vezes o cara, você chega, vai fazer entrevista com o cara, você acha que o cara é um profissional capaz, mas quando você coloca o cara pra executar ali, você fala, não deu liga, entendeu? Não prestou. Só que se você já identificar isso de cara, você já lima logo de cara pra não ficar perdendo tempo. Eles demoraram um pouco a aprender isso, estão aprendendo com o tempo, mas já melhoraram muito nesse sentido, entendeu? Porque, pô,
Tinha vez que às vezes tinha funcionário lá que ficava 6 meses pra você descobrir que o cara não ia ficar com o cara. Você imagina a gente pagando 6 meses, 7 meses de salário pro cara pra depois descobrir que, não deu certo. Eu falei, mas por que não deu certo? Não, eu identifiquei já logo no segundo mês que ele não ia pra frente, mas eu dei mais uma chance, depois dei mais outra. Falei, cara, você é maluco, velho. Olha só, o cara entra aqui com 25, 30 anos, sei lá, mais ou menos assim. O cara passou 30 anos da vida dele. Ele não mudou. Você acha que você vai mudar ele em 2 meses? Você é louco, a mãe dele não mudou ele. Você acha que você vai mudar ele em 2 meses? Não adianta. Esse tipo de pessoa, você tem que empurrar ela pro lado e coloca outra pessoa. Não fica perdendo dinheiro e seu tempo, que é mais precioso do que dinheiro, com esse tipo de gente. É meio radical, né? É meio, vamos dizer assim, selvagem, mas é assim que funciona o mercado, cara. Você não pode ficar passando a mão na cabeça, entendeu? Você vai passar a mão na cabeça do funcionário que tá aqui, pô, sei lá, o cara já fez um monte de coisa aqui na empresa, o cara já mostrou, já deu resultado, já tá. De repente ele dá um vacilo ali, alguma coisa, beleza, você faz vista grossa, fala com o cara, chega aqui, cara, é assim mesmo, faz parte. É igual de jogador de futebol, você tá com o cara titular, o cara vai errar um pênalti lá, pô, você vai tirar o cara de titular? Não, pô. Pô, você jogou o jogo todo, se dedicou, correu, conseguiu fazer e tal, não sei o que. Beleza, errou o pênalti, bacana, vamos lá, vamos pra próxima partida. Agora, pô, o cara nem titular e você quer ficar dando chance, então não dá, cara. Aí, tipo, é uma mentalidade que a gente precisou de mudar lá e tá. Eu fico martelando isso com eles o tempo todo. Então é uma coisa complicada. Isso é um ponto que a gente precisou de melhorar. O outro ponto, que focando aí nessa questão de tentar reduzir um pouco esse erro na contratação, foi aí que eu falei com a mulher, né, com a moça do RH, dessa empresa do RH. Vocês me desculpem que tá falando mulher, mas não é no sentido pejorativo ruim do termo, não. É porque... Vamos chamar a Marilza, então, pronto. Aí que eu falei com a Marilza. Eu não vou ficar falando mulher, porque infelizmente é complicado esse nome, né? Mas a Marilza, falei com a Marilza, Marilza, a gente precisa de melhorar nossa seleção. O que eu tive de ideia, Marilza? A minha ideia é o seguinte, fazer um mapeamento do QI que a gente tem hoje aqui, da galera que tem hoje aqui, medir o QI dos caras, pra gente fazer um filtro a mais. Não quer dizer que isso aí vai ser a fórmula mágica, não, mas é um filtro a mais. Então, se você identifica lá que suporte nível 2, o cara tem que ter pelo menos tanto de QI. A média de QI do suporte nível 2 é essa. O cara com menos do que isso, adianta que não entra. Suporte nível 1, o cara tem que ter Y de QI, senão não entra. Então, a gente define esses parâmetros, porque quando a gente for contratar, a gente faz um teste de QI para ver se o cara vai conseguir desembolar ou não. Porque senão a gente vai descobrir que o cara não tem que ir para poder executar a função um mês depois, aí já é tarde, entendeu? Tem que cortar esse cara logo ali na cara para economizar dinheiro, porque você fica um mês com o cara ali, é dinheiro perdido. Então, assim, aí ela pegou e falou assim, não, primeiro a gente precisa de fazer essa avaliação, depois a gente vai chegar nesse plano seu aí. E, cara, eu tinha ido numas 3 ou 4 firmas de RH, todos eles, tipo, parece que os caras não, tipo, não, isso aí não funciona, isso aí não vai dar certo. Assim, a minha ideia parece, tudo bem, pode ser que não dê certo, mas eu preciso testar ela para poder ver que realmente não deu certo. Eu falei, não, essa parada não deu certo, não funcionou muito bem. Eu acho que, tipo assim, é claro que você não vai, tem outros tipos de quociente pra você medir, né, quociente emocional, aquele de relacionamento de uma pessoa com outra, etc e tal. Mas, pô, vamos começar a medir o QI e depois a gente vai medindo outros quocientes pra gente poder pegar a avaliação do cara. Então eu penso o seguinte, se o cara, você chegou ali naquela fase final da recrutação, da seleção, tem lá 3 funcionários, você, tipo, pô, eu acho que esse funcionário A aqui é o melhor. Faz um teste que ir nele pro último ver o que vai dar de resultado, entendeu? Então, assim, é uma parada que a gente precisa de implementar lá para poder tentar evitar um pouco mais esse tipo de erro de seleção. Mas é uma coisa que ela não conseguiu fazer. Ela não conseguiu medir o nosso QI, que era uma coisa que era para ela fazer em seguida, por conta dela apresentar essa proposta de querer vender uma consultoria ao invés de um RH, acabou melando o negócio todo. Então nossas experiências com terceirização não foram muito boas, né? E aí a gente pegou e desistiu. Falamos, não, deixa quieto,
Vamos largar essa mulher, a Marilza de lado aí, Cremilsa, sei lá como é que é o nome que eu vou dar pra ela. Vamos largar essa Cremilsa de lado aí e vamos tentar voltar ao nosso modus operandi. A gente tentar fazer a seleção como a gente vinha fazendo. E aí tentamos otimizar um pouco, né? Uma das coisas que a gente vai implementar ainda mais pra frente é um banco de currículo, que é uma coisa que eu tava lendo no livro do Bill Gates, Speed of Thought. Não sei se eu consigo pegar. Não, deixa o livro lá, não vou perder tempo pegando não. Mas o livro dele, ele comenta sobre isso, que é importante a empresa ter uma base de RH para que ela possa consultar depois mais para frente os currículos, né? Pô, eu quero pegar um funcionário que tenha isso, que mora em tal lugar, não sei o que, blá, blá. Então ele consegue ir na base ali e vai filtrando, né? Hoje em dia já tem sites, né, que fornecem esse tipo de informação. Na época que o Bill Gates escreveu o livro não tinha, né? Mas eu acho importante a gente ter a nossa base própria, né? Porque o que eu falei, esses sites tem 1 milhão de gente, é difícil de você selecionar, é muita gente. Então, ali, pelo menos ali na base, a gente consegue ir filtrando aqueles que a gente já foi entrevistando, né? E, enfim, é uma coisa que a gente vai fazer no futuro. Uma outra mudança que a gente fez é porque é o seguinte, cara, quando você cadastra sua vaga de emprego, é muita gente que vem procurar, é muito currículo, você fica até zureta de tanto currículo. Pra você ter uma ideia, colocaram o e-mail da diretoria numa vaga de emprego. Eu falei foi o trader que colocou, eu acho. Eu falei com o trader, falei assim, trader, pelo amor de Deus, tira o nosso e-mail lá dessa vaga, que a gente recebe 50 currículos todo dia aqui. A gente tem um e-mail que a gente criou, um e-mail de RH, e aí todos os e-mails de currículo vão para aquele e-mail de RH. É bom que fica centralizado, virou um banco de dados, vamos dizer assim. Então a gente precisa pesquisar alguém, a gente bate ali, o Google acha o cara pra gente lá no Gmail. Aí eu falei com ele, cara, bota no RH, você tá doido, não bota no e-mail da empresa não, senão vai ficar chovendo currículo aqui. Mas era muita gente, muita gente. Aí ele tava caçando uns caras, garimpando lá uns funcionários lá pra colocar no setor dele. Inclusive a gente tem que fazer um vídeo do trader aqui. O trader tem uma história muito maneira. Conta a história dele desde quando ele começou na empresa e tal. Bom, isso daí é uma mudança. A gente precisa de otimizar mais esse nosso processo de seleção. Então a gente recebe muita gente, porque como é que funciona o nosso processo? Primeiro a gente abre a vaga lá, o cara manda um monte de currículo, aí a gente olha os currículos, analisamos os currículos, vemos assim, pô, quais os caras aqui que tem competência, que tem experiência. Aí daqueles 100 que a gente recebeu, a gente cai para uns 10 ali. Pô, esses 10 currículos aqui são aceitáveis, mas a gente não falou com ninguém ainda. São aceitáveis. Aí o que geralmente a gente fazia? Chamava os 10 para vir na empresa conversar, fazer entrevista. E ali na entrevista você gasta lá uns 40 minutos com entrevista. Então a gente perdia muito tempo com isso, era muito ruim. Aí o que a gente passou a fazer? Uma outra mudança que a gente fez também que é legal, vale a pena compartilhar com vocês. Esses 10 aí que a gente selecionou, a gente manda mensagem para eles, ou às vezes liga e fala para eles mandar um vídeo de 3 minutos no máximo, assim. Faz um vídeo no celular e manda no WhatsApp. Um videozinho de 3 minutos, explicando, né? O que eles podem agregar, explicando qual é o objetivo deles e o que eles podem agregar para a empresa a nível de valor, né? E aí, eles contando um pouco da história deles, né? E falando o que eles podem agregar para a empresa. E o gerente às vezes pergunta umas outras coisas lá do setor deles e tal. Mas isso aliviou um pouco, porque o cara manda um vídeo de 3 minutos, resolve a situação às vezes, entendeu? Quer dizer, você vê se o cara tem comunicação, se o cara sabe se expressar, da forma como o cara se apresenta na hora do vídeo, entendeu? Tem uns caras que são muito sem noção, né, cara? Depois eu vou comentar sobre as paradas sem noção que eu já pegaram esses últimos dias aí. Vira e mexe aparece um sem noção pra ser entrevistado. Mas, enfim. Isso daí é bom até pro candidato, né? Porque às vezes o cara tem que ir em 10 entrevistas de emprego lá por semana, né? Pô, é chato isso, né, cara? O cara tem que pegar o transporte, pagar, gastar com isso, né? Gastar transporte pra ir. E às vezes fica lá esperando e tal, e coloca roupa, não sei mais o que. E às vezes de repente o cara com o vídeo já resolve a situação. Então isso é uma parada que a gente implementou, que se você estiver precisando aí de contratar a gente, implementa isso também, manda os caras mandar vídeo pra tu, entendeu? Que aí ao invés de você gastar 40 minutos entrevistando, 3 minutos você mata a jogada, né? E é bom até pro cara, né? Porque o cara tá fazendo vídeo, ele pode gravar, se não der certo ele grava de novo, se não der certo ele grava de novo, até ficar bom, né? Aí depois dessa seleção do vídeo,
é que a gente chama aqueles que a gente achou com o melhor vídeo, melhor para ser entrevistado, né? Aí de 10 cai para 3, entendeu? Aí, ao invés de perder 10 vezes 40 minutos, você vai perder 3 vezes 40 minutos de entrevista. Então, deu uma aliviada maneira no nosso processo de seleção. Mas ainda assim, a gente precisa de, agora, não é mais um problema de quantidade, mas sim um problema de apurar melhor quem são os caras, os bons jogadores, tentar identificar os bons jogadores de forma melhor. Que é uma coisa que a gente vai estar trabalhando. Quem sabe mais pra frente eu não consigo fazer um vídeo pra vocês falando, olha, conseguimos resolver o problema e tal. Tomara, né? Mas vamos estar nessa batalha aí. Mas terceirizado agora, por enquanto, eu quero um pouco de distância. Eu vou começar a me aprofundar mais, eu falo pro gerente sempre, gente, procura saber sobre RH, não sei o que, como é que seleciona. Eu vou começar a me aprofundar mais sobre isso também, estudar um pouco mais, para ver se eu consigo trazer um pouco de melhoria para a empresa nesse sentido. Além dessa questão aí da seleção, comentar de alguns pontos, né, cara? Por exemplo, muito funcionário, né, cara? Agora aqui pro lado do candidato, né? Pô, tem uns caras que não tem noção, né, velho? O cara vai com camisa de time fazer entrevista, né? E tipo, os caras vão barbudo. Tem que ter apresentação, cara. Dependendo às vezes do tipo de negócio que você vai trabalhar, o cara nem se importa muito com isso. Aí, por exemplo, contratar um caminhoneiro, o cara não precisa lidar com o público, entendeu? Então, beleza. O cara não precisa estar bem aparentável, sei lá, nem sei se caminhoneiro precisa estar bem aparentável. Mas, sei lá, um pedreiro de obra, um peão de obra, alguma coisa assim. Enfim, tem casos e casos, tá? Não é sempre isso não. Pô, você tá num ambiente corporativo, um escritório, que os clientes às vezes vão lá e tal, aí, pô, você tem que estar pelo menos arrumadinho, né? Eu tava até falando com a Tati esses dias, né? A Tati, por exemplo, ia começar a aplicar para algumas vagas de estágio aqui na Alemanha. Eu até falei com ela, olha, o primeiro passo que tem que fazer, quando você for fazer estágio, fazer entrevista, e ir pra todo mundo, cara, vá com a sua melhor roupa. Você vá como se fosse pra um baile de gala, entendeu? Porque você acha que não, mas as pessoas te julgam pela aparência. Então, se você vai mulambento, o cara vai te julgar. Você, pô, sua entrevista de emprego. Se você não dá valor na entrevista, imagina depois no dia a dia, que o cara não vai fazer no trabalho, entendeu? Então, você tem que mostrar pra ele em todos os aspectos que você é uma pessoa cuidadosa, dele procura ser o melhor naquilo que faz e tá arrumada e tal. O cara julga, não adianta o cara se achar que que o entrevistador não vai julgar a sua aparência, que vai julgar sim. Então tem que ir bem arrumado. É igual esse dia eu contratei uma menina. Cara, na entrevista a menina parecia, porra, tava toda maquiada, toda bonita. Depois no outro dia, no que ela foi trabalhar, caraca, eu falei, cara, é a mesma pessoa? Não é possível. Eu falei, até falei com a Tati, eu falei, depois outro dia a menina foi e parecia uma mulamba. Eu falei, mas ela cumpriu o objetivo dela. Ela tava lá dentro da empresa. Depois, dane-se, você vai querer ir sem maquiagem, sem nada. Não precisa mais disso não. Esse negócio é entrar lá dentro, meu amigo. Depois você se vira. É claro que tem ambiente de trabalho que você tem que ir mais arrumado e tal. Mas lá no nosso precisa de pomposo, né? Meio informal, né? Empresa de TI, né? Os caras poderiam... porque eu não gosto porque o cliente tá lá, né? Mas os caras poderiam ter de chinelo lá, que não importa, né? Mas enfim. Então, assim, uma outra parada que eu falei com a Tati, falei, muda a foto do seu WhatsApp. Quando a pessoa vai me procurar emprego, eu olho no WhatsApp, eu olho no perfil do Facebook, eu investigo a vida social da pessoa todinha. Então, tipo assim, muda a foto do seu WhatsApp, coloca uma foto de você de terno, bota uma roupa social e troca a foto do WhatsApp. Não bota nome, não bota piadinha no seu WhatsApp, no nome. Entra no seu Facebook e deleta todos os posts. No caso dela, que não precisa, né? Porque os caras não vão saber ler português, né? Mas se fosse brasileiro, eu falaria com ela. Entra no seu Facebook e delete todos os posts, principalmente ligados à política. Porque você não sabe como é que o cara vai te entrevistar. Eu não me importo se o cara é comunista, se o cara é de direita. Mas às vezes você pode pegar um entrevistador que é de esquerda e o cara é totalmente anti-Bolsonaro. E de repente você tá lá postando alguma coisa de Bolsonaro e o cara vai criar ranço contigo, entendeu? Então não dá pra você esperar o que o cara vai pensar. O certo é ele não fazer isso, mas não dá pra você esperar o que o cara vai pensar. Então você tem que ter um pouco de malícia, cara. Então se você tá procurando emprego, tu tem que mudar o seu mindset para candidato de vaga de trabalho.
é terninho no WhatsApp, é Facebook só com coisa bonitinha. Depois que tu tá no emprego, aí tu xinga, grita Lula livre, ou vai gritar Lula na cadeia. Enfim, tu faz o que tu quiser, entendeu? Mas tem que ter inteligência, meu amigo. Agora, uma outra parada que eu queria comentar aqui no vídeo. Esse vídeo já ficou grande, já tá zoado e tal. Então, vou aproveitar e já vamos falar desse assunto. Lá na empresa, a gente tentou fazer umas mudanças, mas acabou que não deu muito certo. Todo mundo lá tem carteira assinada. Eu tentei mudar para contrato de trabalho, que eu acho muito melhor para o funcionário que fosse contrato de trabalho. Mas, infelizmente, eu sei que, não sei se na lei tem algumas permissões nesse sentido, mas é difícil você achar um advogado que queira comprar briga contigo para ir para o contrato de trabalho, porque você chega no advogado, o advogado fala assim, você vai me dar dor de cabeça. Não pode fazer isso não, você tem que colocar na CLT, senão você vai ter problema, não sei o quê. Mas seria muito melhor se fosse contrato, porque o cara pega o dinheiro que ele ia pagar pro INSS e, gasta com o que tu quiser, entendeu? Que é o que eu falei com o mestre lá na época que a gente tava tentando mudar todo mundo para contrato. Cara, o empresário não quer mudar o cara para contrato para pagar menos. Pelo contrário, ele quer que o cara ganhe mais. Ele quer pegar aquele dinheiro que ele pagava lá de FGTS, de INSS, de 10º, de férias, que ele tudo entregasse tudo de cara pro cara, entendeu? Então, por exemplo, você fica lá um ano. Que coisa mais idiota que o 10º? O 10º é o seguinte, meu amigo. É o salário que o patrão ia te pagar todo mês, ele fica aquele dinheiro guardado, usando aquele dinheiro, ele investe, faz o que ele quiser, e no final do ano ele te paga. A coisa mais idiota que tem é o 10º. Então era preferível que você pegasse o 10º do cara, dividisse por 12 e já entregasse pro cara de vez, entendeu? Então se o cara tem um contrato de trabalho, eu ia pegar todos os custos que eu tenho com ele, que eu já contabilizo isso tudo. Por exemplo, eu lá na nossa folha salarial, eu pego o salário do funcionário, mais os custos de férias e 10º. Aí dá X aquele valor. A gente pega aquele valor e joga para uma aplicação, deixa aquele dinheiro já aplicado. Então a gente divide o 10º do cara em 12, para quando chegar o dia de pagar o 10º, não fica aquele desespero. Ai meu Deus, tem que arrumar dinheiro para pagar o 10º. Já tá lá o dinheiro guardadinho, bonitinho. O mestre só pega, faz a transferência para conta e paga os caras. É assim que funciona lá na empresa. Só que infelizmente o funcionário podia já estar recebendo isso. O cara eu fico investindo o dinheiro dele durante um ano, ganhando juro em cima, porque o governo falou que o retardado só pode receber aquilo em dezembro. É sacanagem com o cara, né, velho? Então eu queria mudar o pessoal pro contrato de trabalho, porque é melhor pro cara, até do que no sentido de ser demitido. Porque hoje, se você tá na CLT, é muito mais fácil demitir o cara do que o cara que tem um contrato. Tenta cancelar um contrato de trabalho aqui na Europa, por exemplo, aqui na Alemanha, em Portugal, é tudo via contrato de trabalho. Tenta cancelar um contrato de trabalho aqui na Europa pra tu ver como é que é complicado. A multa que não é pro patrão. Então, se você firma um contrato com seu funcionário de 2 anos, de 1 ano, o cara sabe que naquele ano ali ele tá contratado, ele não vai ser demitido. Porque se o patrão rompe aquele contrato, ele tem que pagar uma multa muito alta. É igual jogador de futebol. Jogador de futebol vai lá, você contratou um jogador, não contratou? E aí, se você precisa de mandar esse cara embora, você tem que pagar a multa da rescisão de contrato dele, mesma coisa, entendeu? Então, pro funcionário é bom. E pra mim também é bom. Por que pro empresário é bom? Porque olha só, por exemplo, o meu ramo é o ramo de TI, é muito concorrido. A mão de obra é muito escassa. Então, às vezes eu tô lá com o salário do cara lá de, sei lá, 1.000 dinheiro. Aí chega um concorrente meu e oferece 1.500 dinheiro pra ele. Aí eu vou perder o funcionário. Às vezes eu tenho que cobrir dependendo do aumento, tem que tentar cobrir. Pra mim isso é horrível. Se eu tenho um contrato de trabalho, eu sei que durante aqueles 2 anos que o cara tá ali comigo de contrato, eu sei que eu tô tranquilo. Eu não preciso de ficar com medo de, mês que vem eu não tenho mais esse funcionário, que é o que eu tenho lá hoje. Um medo dele tremendo de mês que vem perder o funcionário, entendeu? Então é uma proteção para ambos os lados, tanto pro cara quanto para mim. E dá um poder maior pro cara poder negociar, né? Porque hoje é aquele valor que tá ali na CLT. Eu já sei que a multa, se eu tiver que demitir o cara, é essa. Eu já embuti isso no meu custo. Pra mim é todo mundo igual a multa, entendeu? Só que se você tem um contrato e você sabe negociar melhor, você pode chegar no seu patrão e falar assim, cara, ao invés de tu colocar minha multa de 10 mil, pra gente renovar esse contrato, eu quero que você aumente a minha multa pra, sei lá, pra 50 mil, senão eu não renovo contigo.
Aí, pô, a gente que é patrão vai falar, caraca, cara, eu vou precisar desse cara, não vou demitir ele tão cedo. Então, beleza, muda de 50 mil. Se der algum problema na empresa, alguma coisa, o cara tem uma segurança muito maior, entendeu? Então, assim, o ideal seria que a gente migrasse para esse sistema de contrato. Tem brechas na lei que permitem isso, mas eu não consegui achar até hoje um advogado que queira comprar essa briga comigo. É difícil, mas tô procurando aí, tô igual o terceirizado de RH. É difícil, mas eu tô procurando. Mas por exemplo, eu tava conversando com um programador, colega meu, que trabalha em Portugal. E aí ele foi para uma empresa lá e tal. Chegou lá, fez um contrato com a empresa, e a empresa sei lá, de Lisboa. E, pô, Lisboa, o custo é muito alto, né, cara, pra você viver lá. Ele falou, pô, cara, boa parte da minha grana fica aqui no colo do aluguel, né, cara, porque é um custo muito alto. Eu queria sair daqui. Como eu consegui um emprego em Coimbra, Coimbra é tipo uma cidade no meio termo ali, né, tipo, bem mais barato de se viver do que Lisboa. Eu consegui um emprego lá, só que o meu contrato de trabalho não deixa eu sair. Aí, como é que eu faço pra resolver isso, viver dividendos? Aí ele perguntou comigo. Eu peguei e falei com ele, cara, só tem uma solução. É igual jogador de futebol. Você tem um time A, você tá no time A. O time B quer contratar você, você tem que falar com o cara assim, meu amigo, eu tenho uma multa rescisória de 10 mil euros. Você vai pagar minha multa e eu vou trabalhar com você. Se você for bom o suficiente pro time B, e ele fala assim, não, cara, eu quero você, você é um jogador fantástico, você precisa de você no meu time. Ele vai pagar essa multa pra você, entendeu? Só tem essa maneira. Então, tipo assim, olha a proteção que tem pro funcionário não ser demitido e pro patrão lá também de não perder o funcionário, entendeu? Se alguém chegar e quiser arrancar o funcionário dele, beleza, me adianta aí 10 mil euros aí, que vai me dar caixa para me poder conseguir contratar outra pessoa, treinar outra pessoa e tal, aquela coisa. Então, tipo assim, cara, contrato de trabalho é uma maravilha. Uma maravilha. E é tipo assim, teria que ser tudo contrato. Vamos fazer uma reforma aí no Brasil, né? Infelizmente, eu não sei se vai ter essa pauta aí da questão do contrato, né? Colocaram um negócio de uma carteira verde e amarela, né, que estavam fazendo e tal, mas eu nem sei que pé que anda isso. Mas enfim, é uma das medidas que a gente precisaria de implantar no nosso RH, mas é uma coisa que é meio difícil de fazer, né? Mas essa questão de contrato seria fantástico se a gente conseguisse. Eu acho que deu pra gente passar todos os pontos que eu queria comentar com vocês acerca do RH. O vídeo ficou um pouco longo, tá, pessoal? Mas é bom que vocês vão vendo aí. Faz a maratona aí, divide em 2 partes o vídeo e tal. Lembrando também aqui, tá? Não deixar esquecer que nós estamos aí com cupom de desconto lá na Remessa Online. A galera que investe no exterior aí, né? Aproveitando aí para fazer um merchan, faz envio de remessa pro exterior. Antes da gente encerrar o vídeo aí, mas utilize o nosso cupom lá, Viver Dividendos. A Remessa Online vai permitir com que você envie dinheiro pro exterior de forma barata e fácil. Então lá no blog a gente explica como é que faz para você fazer essa remessa e tal. Então use aí o nosso cupom para ajudar a gente, que é a única maneira que a gente tem de remunerar aqui o blog, né? Então você que tá vendo esse vídeo aí, faz remessa aí frequente, ou de vez em quando manda grana lá, dá uma prioridade aí para nós, tenta usar o nosso cupom lá para ajudar. Você vai pagar mais barato e vai estar ajudando a gente, olha que maravilha. Nós dois saímos ganhando. Acho que deu pra gente abordar todos os assuntos aqui a nível do RH. Deu pra gente concluir essa primeira etapa aí do falar sobre esse segmento de RH. É claro que ainda tem mais algumas coisas ainda para vir para frente, mas acho que dá para ficar um bom tempo aí sem falar desse assunto, para não ficar muito desgastante, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é empresário, se liga aí nessas dicas que eu passei para você aí, acerca de como contratar melhor os funcionários, como montar um processo melhor de contratação. Se você é candidato a um emprego, se liga também nas dicas que eu passei aí de não ir com camisa de time, de não ir cabeludo, barbudo. Então, felizmente a aparência conta muito, vá arrumado, coloque sua melhor roupa. E é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!